Primeiro, antes de tudo, eu queria perguntar, alguém sabe aqui o que é Tailwind? Alguém já ouviu falar? Levanta a mão, por favor. Então, beleza, o pessoal do CodeLab sabe. Legal. Tachyons, alguém já ouviu falar de Tachyons? Levanta a mão. Legal, o pessoal do CodeLab sabe também. Interessante. Então, beleza. Então, antes de começar a palestra, deixa eu me apresentar aqui. Então, eu sou o Ricardo Cojo, certo? Mais conhecido somente como Cojo aqui dentro. Sou membro do CodeLab. Sou desenvolvedor aqui dentro, então eu já trabalhei em alguns projetos, sendo que o último deles foi uma nova versão para o nosso site, certo? Sendo que, bem, eu já adianto que a gente usa o Tailwind nessa nova versão do nosso site e a gente vai dar uma olhada nele depois. Então, além disso, eu também, no CodeLab a gente não tem nenhum designer, então eu acabo sendo o designer quebra-galho porque eu tenho Photoshop e é isso. E além disso também a gente criou esse nome aqui, Head of Networking, que é um nome chique, para dizer basicamente que eu mando e-mail para as empresas e é isso. Então tá bom? Antes da gente começar a palestra, então vou dar um resumo, certo? Falar um pouquinho dos conceitos que a gente vai ver para dar um inicial e aí no final a gente vai retomar tudo isso e tentar juntar tudo, ver se faz sentido, certo? Espero que faça sentido. Então primeiro a gente vai fazer uma breve introdução aqui, que é o Tailwind, certo? Vai dar umas características básicas, utilizando a criação de estilos com CSS puro, com Bootstrap e então com Tailwind. Aí depois então a gente vai falar um pouquinho sobre os problemas que o CSS tem, algumas limitações que ele tem, e aí a gente vai entrar no quesito dos pré-processadores e do PostCSS, certo? Que o PostCSS tem a ver com plugins CSS. A gente vai falar da abordagem Utility First, ou abordagem do CSS funcional, que é a abordagem que o Tailwind usa, certo? É um pouco diferente da forma comum que a gente cria os nossos estilos, os nossos arquivos CSS. A gente vai passar um pouquinho sobre Design Systems, sobre Atomic Design, tentar relacionar isso com o Tailwind. E no final a gente vai ver mais alguns exemplos, vai falar rapidinho sobre o Tachyons. E, bem, é isso. Tudo bem? Então, beleza. Nossa introdução, certo? O que é o Tailwind CSS? Então, o Tailwind CSS ele é um framework que foi construído utilizando o PostCSS, beleza? Ele utiliza essa abordagem do CSS funcional, o Utility First. E a ideia dele é construir interface do zero, certo? Então você constrói todo o seu estilo a partir do zero e isso se opõe à abordagem de outros componentes CSS, de outros frameworks CSS bem conhecidos como o Bootstrap, que ele oferece diversos componentes já pré-definidos, então ele já vem com um kit de UI completo, certo? Então ele vem com botões prontos, vem com menus prontos, e essa não é a ideia do Tailwind, a ideia é que você crie esses componentes do zero, certo? Então essas características elas são boas na questão de criação do Design Systems e também acaba desencorajando a criação de sites extremamente parecidos. Então, é o que eu falei, se você pega um site com Bootstrap, então ele utiliza componentes que já estão prontos. E aí você pega outro site que também utiliza o Bootstrap, então você vai ver que muitas partes são parecidas, certo? Então vai ter uma identidade meio parecida. E essa não é a ideia que o Tailwind traz, ele quer que os sites sejam diferenciados. E além disso, por último, ele foi criado para ser customizável, então ele oferece uma série de classes pré-definidas, que não são os componentes pré-definidos, a gente vai entender melhor isso depois, mas a ideia é que você possa adicionar, eliminar ou modificar os componentes que ele oferece para você, beleza? Então vamos entrar primeiro no nosso exemplo, certo? Então a criação de um estilo de um botão bem simples, utilizando CSS puro, utilizando Bootstrap e utilizando Tailwind. Opa! Então, beleza, esse aqui é o nosso exemplo utilizando CSS puro, certo? Então, é só um HTML simples, certo? Nenhuma dificuldade aqui. E aqui a gente cria, então, define um estilo, uma classe CSS para o nosso botão, certo? Então, uma definição bem simples. E aqui está o nosso resultado. Ok? Então, com a abordagem do CSS puro, então a gente cria as nossas classes, certo? A gente cria o nosso estilo. Aí, agora, utilizando o Bootstrap. Esse aqui é um exemplo tirado direto do site do Bootstrap. E a gente pode ver que, como eu mencionei anteriormente, ele já vem com diversos componentes pré-definidos. Então você não precisa criar nada, você só precisa utilizar o que faz é chamar essa classe button e mais uma classe auxiliar, certo? A classe button define características básicas do botão, como por exemplo os espaçamentos, a borda arredondada, e aí você chama essa segunda classe auxiliar para adicionar cor. Então esses aqui são exemplos direto do site do Bootstrap, e aí você pode ver que você não precisa fazer nada, certo? Você só precisa utilizar. Só que assim você vai ter vários botões muito parecidos, e se você pegar outro site que também utiliza Bootstrap, os botões serão os mesmos, por exemplo. E então a gente chega na última abordagem aqui, no último exemplo, que é utilizando Tailwind. Então a gente tem o resultado aqui em cima. Beleza? E a gente pode ver aqui que
ele já é bem diferente dos outros, certo? Então, a gente tem diversas classes CSS sendo chamadas aqui, direto no nosso HTML, certo? E a gente pode perceber que cada uma dessas classes, ela tem um nome bem explícito, bem claro do de qual comportamento que ele vai adicionar para o nosso botão, beleza? Então aqui a gente também não cria nenhum componente, quer dizer, a gente não cria nenhuma classe como a gente faz com CSS puro, mas a gente também não tem um componente só botão. A gente pega um conjunto de classes que o Tailwind oferece para a gente, sendo que cada uma dessas classes ela tem um comportamento específico, tipo adicionar o fundo em azul, adicionar o texto em branco, adicionar a fonte em negrito, por exemplo. A gente junta essas classes então, para então formar o estilo do nosso botão. Beleza? Então essa é mais ou menos a ideia principal, a ideia básica do Tailwind. Beleza, então agora falando sobre CSS, certo? E não só sobre CSS, mas sobre problemas que o CSS traz, certo? O CSS ele possui uma série de limitações, então, graças a essas limitações, elas acabam afetando a nossa produtividade. E, em geral, são problemas bem bestas e bem básicos que você acaba tendo por causa dessas limitações, só que eles acabam realmente afetando o seu dia a dia, certo? Quando você está desenvolvendo. Então, vai de problemas bem idiotas, como, por exemplo, você tem o seu arquivo CSS, certo? Cheio de cores, cheio de hexadecimais para definir cores, e você só bate o olho em algum e você só não lembra qual cor é essa, por exemplo. Ou, no caso, então, nesse exemplo, seria interessante se você pudesse só, tipo, ao invés de definir essas cores assim, você definir uma label, um nome específico para isso, como, por exemplo, o laranja do CodeLab, certo? Que é essa cor aqui. Mas o CSS puro, ele não te oferece isso. Então você pode fazer isso, sei lá, você pode colocar um comentário no seu arquivo, você pode, sei lá, colar um post-it na sua tela para lembrar que essa cor é o laranja do CodeLab, por exemplo, mas o CSS ele não te oferece ferramentas para poder fazer isso, certo? Ele não te deixa criar nomes para cores ou definir valores padrão a partir valores padrão customizados, no caso, certo? E outro problema, certo? Outro exemplo. Os designers da sua equipe, certo? Decidiram que então a gente vai trocar todas as cores do nosso site. E aí o que você faz? Você vai ter que abrir o seu arquivo CSS, aí você vai ter que pegar todas as definições de cores, e aí você vai ter que trocar tudo na mão. Ou você vai dar aquele Ctrl F, substituir tudo, certo? E aí você pode acabar trocando coisas que você não queria trocar. Isso também se resolveria se você pudesse, sei lá, definir uma variável, como por exemplo cor primária ou cor secundária, e aí na hora que você precisa, sei lá, por algum motivo o pessoal decidiu trocar na definição da variável, mas o CSS também não oferece isso pra gente. E também tem coisas bizarras que algumas coisas só não fazem sentido, então, por exemplo, aqui a gente tem dois componentes básicos, certo? Então, o primeiro é um círculo, beleza? Então, essa aqui é a definição dele, então ela é meio óbvia, ou pelo menos dá pra entender mais ou menos como ele funciona. E aqui é como você forma um triângulo, certo? Que você faz dessa forma. Então, a gente pode ver que ele tem largura 0 e altura 0, beleza? A gente pode ver isso claramente, né? Não sei. E aí você cria um botão utilizando bordas, duas bordas transparentes e uma borda sólida que eu nem defino cor, e ele cria esse negócio pra gente, certo? Então, tipo, opa, então é mais ou menos essa ideia. Tipo, às vezes você pode pegar, bater o olho nas suas definições CSS, nas suas classes CSS, e você pode só não entender mais ou menos o que está acontecendo, não entender qual que é a ideia que ele traz, certo? Por que aquilo funciona. Beleza? Então, esses são alguns exemplos que eu trouxe, são exemplos bem bestas, mas a gente pode meio que relacionar isso com diversos outros exemplos do seu dia a dia que você está criando seus estilos, como, sei lá, você só não consegue centralizar aquele botão, ou você não consegue mudar as coisas de cor, certo? Então, o CSS ele tem esses problemas que, em geral, as pessoas acabam se identificando. E, bem, esse aqui é um resumo da ideia principal de tudo isso, certo? O CSS ele não é uma linguagem de programação. Ele é uma linguagem, chama de linguagem de folha de estilos. Então, ele não oferece as funcionalidades que uma linguagem de programação dá pra gente para melhorar os nossos problemas no quesito de reutilização de código ou quando a gente tem dificuldade de manutenção, certo? E, em geral, esses problemas só se agravam quando você tem estilos mais complexos. Então, você tem arquivos CSS maiores ou vários arquivos CSS e, além disso, você acaba misturando questão de responsividade, questão de animação, certo? E isso tudo acaba agravando todos esses problemas de dificuldade de manutenção e reutilização de código. E, além disso, a gente tem o problema de que, simples, é difícil de
você prevê o comportamento do CSS muitas vezes, certo? E, em geral, algumas coisas só não fazem sentido. Bem, a partir daí, então, a gente viu que a gente tem um problema, certo? E aí, o que nós, programadores, a gente faz quando a gente bate de frente com algum problema, certo? A gente, em geral, são duas coisas. Primeiro, a gente apela para a cafeína, beleza? E, em segundo, a gente cria uma solução. Então, assim, é mais ou menos daí que que surgem novos paradigmas de programação, novas linguagens de programação, novas ferramentas, certo? E para o CSS, eles surgiram na forma dos pré-processadores. Então, aqui a gente tem uns exemplos. Vocês sabem o que são pré-processadores? Alguém já ouviu falar? Levanta a mão. O pessoal do CodeLab e esse cara. Beleza? Então, vamos entender o que os pré-processadores fazem, certo? A ideia dos pré-processadores é que eles adicionam diversas funcionalidades para a gente. Eles possuem uma sintaxe própria também. E a ideia disso é resolver aqueles problemas que a gente viu. Então, problema de reutilização de código, problema de dificuldade de manutenção. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, certo? Isso aqui foi retirado do site do Stylus, que é um dos pré-processadores. E ele mostra aqui uma lista gigantesca de coisas que ele adiciona para a gente, para facilitar na criação dos seus estilos, na criação do seu arquivo CSS. Então, ele permite que você escreva menos código, ele permite que você reutilize o código. A ideia dele é que ele deixa o código mais claro também, certo? Então, a ideia dele é facilitar a sua vida. Então, alguns exemplos, ele adiciona variáveis que resolvem os problemas que a gente viu nos nossos exemplos. Eles adicionam mixins, que funcionam como se fossem funções matemáticas. Funções matemáticas não, funções de programação. Interação, condicionais, contas matemáticas, que ele permite que você não precise escrever chaves, ponto e vírgula, 2 pontos também. Então, em geral, ele ajuda a resolver os nossos problemas. E como que ele funciona? Ele funciona através desse pré-processamento, certo? É aí que vem o nome dele. E a ideia dele é mais ou menos essa. Eu vou passar rápido porque ela não é foco da palestra. Então, você, pegando como exemplo o Sass, certo? Você cria um arquivo .sass. Nele você cria o seu estilo, você cria os seus estilos CSS, certo? Só que com a sintaxe do Sass. E o Sass, como pré-processador, o que ele faz? Antes do seu site subir, antes da sua aplicação subir, ele pega esse arquivo .sass com a sintaxe do Sass, certo? Com o seu estilo na sintaxe do Sass, ele transforma num arquivo CSS com a sintaxe do CSS, sendo que o estilo que você definiu aqui vai ser equivalente ao estilo que vai vir da saída dele, beleza? Opa! E aí então você vai conseguir, então o browser vai conseguir pegar esse arquivo CSS e vai conseguir renderizar o seu estilo, porque o browser em si, ele não entende a sintaxe do CSS, quer dizer, ele não entende a sintaxe do Sass, ele entende a sintaxe do CSS, beleza? Então esse aqui é um exemplo tirado do site do Sass, que ele mostra mais ou menos essa ideia. Então aqui ele tem exemplo de definição de variáveis para o seu código utilizando a sintaxe do Sass. Então é uma sintaxe mais simplificada comparado com a outra, é que a gente define as nossas variáveis, certo? Isso é tudo aqui com a sintaxe do Sass. E aí ele mostra como que ficaria o seu CSS depois da saída, depois do pré-processamento. Então ele meio que nesse exemplo, ou meio que no site do Sass, você consegue ver como é que funciona cada um desses passos, certo? Além de, ele também fala um pouco mais do pré-processamento. Então, se vocês quiserem saber mais sobre pré-processadores, essas coisas, vocês podem dar uma olhada no site do Sass, direto. Só que a gente viu que o CSS ele tinha suas limitações e que os pré-processadores vieram para tentar resolver essas limitações, certo? Só que, na verdade, os pré-processadores eles também possuem limitações. E as limitações deles são, por exemplo, primeiro que ele é monolítico. Então, todas aquelas funcionalidades que a gente viu aqui em cima, elas vêm todas juntas. Então, se você quiser uma ou duas, se você quiser, sei lá, só escolher algumas e não quiser deixar tudo aquilo instalado, você não consegue. Você tem que baixar tudo no pacote do Sass ou pacote do Less, certo? Além disso, ele tem uma mentalidade, ele tem uma ideologia que ele acaba se restringindo às especificações do CSS, ou seja, ele não consegue fazer nada mais do que o CSS consegue fazer. Ele só serve para você ajudar você a criar seus estilos, certo? Então, a partir daí, surge então o Post CSS, certo? Que é um dos conceitos importantes daqui. E o que é o Post CSS? O Post CSS é uma ferramenta que foi criada em JavaScript e que a ideia dele é permitir que você crie plugins para o CSS utilizando JavaScript também. Beleza? Essa é a ideia principal dele. Então, além disso, a gente tem aqui duas definições, que essas aqui que estão em itálico, elas vêm direto da documentação
do PostCSS para a gente entender mais algumas características dele. Certo? Então, a primeira é que ele não é um pré-processador, então ele não é como o SAS ou como o LESS que a gente acabou de ver. Ele tem uma ideia diferente e, apesar do funcionamento dele você poder relacionar com a ideia do pré-processamento, ele não é a mesma coisa, ele é uma abordagem diferente. E aqui depois ele é uma ferramenta que permite transformar a sintaxe do CSS. Essa é mais ou menos a ideia que eu falei, que os pré-processadores têm uma limitação das especificações do CSS, certo? E a ideia do PostCSS, na verdade, é usar o JavaScript para transformar o CSS. Então, ele meio que vai por fora dessas limitações dos pré-processadores, certo? Então, mais ou menos essa ideia. O PostCSS é uma ferramenta criada no JavaScript para transformar o CSS. Beleza? Então, alguns exemplos de plugins, certo? A gente viu as funcionalidades que os pré-processadores trazem para a gente. E aqui eu vou dar alguns exemplos de plugins. Então, tem o StyleLint, por exemplo. Todo mundo sabe o que é um linter aqui? Alguém não sabe o que é um linter? Espera. Levanta a mão quem sabe o que é um linter. Tá bom. Então, beleza. Rapidamente, o linter ele é uma ferramenta que ele analisa seu código, ele dispara uma série de erros, esse aqui é um exemplo, baseado numa série de regras pré-definidas. Então, os linters ele vem com um conjunto de regras pré-definidas, certo? E essas regras são customizáveis, você pode adicionar, deletar também. Mas a ideia dele é padronizar o seu código. Então, imagina que você está numa empresa grande, certo? Com diversos desenvolvedores. E cada um deles vai escrever código do jeito deles. E aí, se cada um for escrever código do jeito dele, for ficar mexendo nisso, vai tudo virar uma bagunça, certo? Ninguém vai entender nada mais. E a ideia do linter é definir uma série de regras específicas para padronizar o código e falar, olha, aqui você tem que usar um espaço, aqui você tem que dar um enter, certo? Então, mais ou menos essa é a ideia do linter. Então, o StyleLint é um plugin que serve como linter para o CSS. A gente tem outros exemplos que adicionam funcionalidades pontuais, então alinhamentos e variáveis são funcionalidades que os pré-processadores dão para a gente. A gente tem o CSS Next, que ele adiciona diversas funcionalidades que ainda não foram adicionadas para o CSS, que ainda estão em desenvolvimento. Essa ideia é bem parecida com o pacote Future do Python, por exemplo. E a gente tem o Purge CSS, que ele remove classes CSS não utilizadas. Então ele dá uma geral no seu HTML, dá uma geral no seu CSS, vê quais classes você não utiliza e joga fora no final, para deixar o seu arquivo mais leve, certo? O arquivo de saída, quando você for subir o seu site de produção, para ficar mais leve. Beleza? Então, esses foram só alguns exemplos que eu peguei. A documentação do PostCSS tem dezenas de outros exemplos. Beleza? E agora vamos entender como que funciona. Espera aí. Acho que ele quebrou. Beleza, voltou. Então aqui a gente tem mais ou menos a ideia de como funciona o PostCSS, certo? Esse aqui também é um esqueminha que foi retirado da documentação do PostCSS e a gente consegue entender melhor como é que ele funciona, certo? Então primeiro, ele pega os seus arquivos CSS, a sua definição de CSS, e ele passa isso por um parser. E o que esse parser faz? Ele pega o seu arquivo CSS e ele transforma ele numa estrutura de árvore, que nada mais é do que um objeto gigante em JavaScript. Então ele pega o seu CSS e transforma ele num objeto em JavaScript, praticamente. Quando ele está nessa forma de JavaScript, você pode ir rodando os plugins que fazem parte do funcionamento do PostCSS. Então, plugins que a gente viu nos últimos exemplos, você pode acabar rodando, certo? Então, e cada um desses plugins, eles alteram a estrutura dessa árvore, a estrutura desse arquivo, desse objeto em JavaScript. Tudo bem? E depois de passar por todos os plugins, então ele passa pelo stringFire, e o que esse stringFire faz? Ele pega esse objeto gigante em JavaScript e transforma ele de volta para um arquivo CSS. Beleza? Então, vamos recapitular quais são as ideias aqui. Ele pega o seu arquivo CSS, ele transforma em JavaScript, e nesse meio tempo que ele está como JavaScript, ele roda os plugins que acabam alterando essa estrutura. Beleza. Acabam alterando a estrutura. Tá, vamos continuando. Eles acabam alterando a estrutura desse objeto em JavaScript. E aí, depois de passar por todos os plugins, ele pega esse objeto resultante e transforma em CSS de novo. A ideia é que, então, o CSS que você tinha no começo, ele seja alterado no final. Então, a saída vai ser um arquivo diferente, certo?
baseado no que cada plugin vai acabar fazendo. Tá de boa? Então o que a gente é que o Tailwind, ele funciona como um plugin. Então, o Tailwind poderia funcionar no lugar desses aqui. A ideia é que ele consiga transformar o seu arquivo CSS através de JavaScript. Certo? E além disso, ele também trabalha com outros plugins, no caso do Purge CSS. Então, por exemplo, poderia ser o Tailwind e o Purge CSS aqui. Lembrando que o Purge CSS é aquele que remove classes CSS não utilizadas. Beleza? E aqui então fica uma pergunta, por que será que ele precisa utilizar o Purge CSS? O que o Tailwind faz que precisa eliminar classes que estão soltas? E aí então que a gente chega no conceito do CSS funcional ou Utility First. Certo? Antes de chegar nisso, então vamos recapitular o que eu acabei de falar sobre o Purge CSS. A gente viu que o CSS possui limitações. Para isso foram criados os pré-processadores, que também acabam possuindo limitações. Então você tem o Purge CSS, que foi uma ferramenta criada para isso, que ele serve como um framework para você, utilizando JavaScript, você acaba podendo modificar o CSS. Então você pode fazer tudo que o pré-processador faz e mais um pouco. Beleza? Essa é a ideia. Então a gente chega no Utility First, ou CSS funcional. E qual que é a ideia dele? É uma ideia bem simples. Então as classes CSS que você define, elas possuem nomes funcionais. O que isso quer dizer? Então, quer dizer que os nomes que você dá às classes, eles demonstram claramente qual a função daquela classe. Ou seja, qual o comportamento que a classe vai adicionar para o seu componente. Então, além disso, a gente tem muitas classes com poucas propriedades. Em geral, essas classes são atômicas. Ou seja, elas possuem apenas uma propriedade por classe. Então, esse é basicamente o conceito, ele é bem simples. E agora, então, a gente vai comparar com a forma usual, certo? Que a gente cria o CSS e utilizando o Utility First ou funcional. Então, na forma usual, a gente, em geral, tem poucas classes, com muitas propriedades, certo? Várias propriedades por classe. Enquanto no Utility First, os nomes são funcionais, certo? Baseado nas funções delas, a gente tem muitas classes com poucas propriedades. Em geral, as classes são atômicas com uma propriedade por classe. E para entender melhor, vamos pegar os exemplos que eu mostrei no início da apresentação. Certo? Então, esse é o exemplo utilizando CSS puro. E aqui a gente pode ver que a gente tem uma classe só, com várias propriedades, certo? E o nome dessa classe, ele é semântico, ou seja, ele pega todas as propriedades, certo? Esse conjunto de propriedades e dá um nome para ele baseado no que aquilo significa. Então, tudo isso aqui junto é um botão. Essa é mais ou menos a ideia do nome semântico, certo? Então a gente passa para o funcional e o Utility First. Então aqui a gente tem diversas classes, sendo que em geral a maioria delas possui só uma propriedade CSS. Então esse aqui muda o border radius, esse aqui muda o font weight, esse aqui muda a cor do texto, esse aqui muda a cor de fundo, certo? E aqui a gente tem outras duas que tem duas propriedades. Então aqui o padding top e o padding bottom. Esse aqui é o padding horizontal, ou seja, um padding left e um padding right. Deu para entender mais ou menos a ideia? Tudo bem? E bem, aí a gente chega na questão de qual deles é melhor, certo? Porque são abordagens bem diferentes, você acaba digitando coisas diferentes. Em uma delas você acaba criando mais classes, e outra delas você acaba só reutilizando elas, mas você acaba reutilizando muito. E, em geral, à primeira vista, tipo, primeira vez que o pessoal tem essa experiência, ele olha o que é o Utility First, como que ele funciona, eles não botam muita fé nisso, né? Então, eles falam que parece muito com CSS inline. Então, esse aqui é o exemplo que eu mostrei do Tailwind. E esse aqui é o exemplo utilizando CSS inline. Então, você pode ver que você não escreve muito mais do que isso. Não sei se dá para ver direito, dá para ver? Mais ou menos? Beleza. E, além disso, você pode falar que, por exemplo, polui muito o HTML, porque você vai colocar um monte de classes CSS aqui. Tem muitas classes para você lembrar, porque se você não colocar um nome de classe válido, você não vai conseguir o resultado que você quer, certo? Pode ser difícil de ler, para você ter que ler cada uma delas e entender e juntar tudo isso, certo, na sua cabeça. E, bem, em geral, tudo isso é polêmico. Então, eu vou contar um pouquinho da minha experiência, certo? A minha experiência com o Utility First e a minha experiência com o Tailwind. E, na verdade, a ideia é que eu também pensava desse jeito. A primeira vez que eu bati o olho em como funcionava, eu achei, tipo, tanto faz. Porque, realmente, ele não parece adicionar muita coisa pra gente, não parece facilitar muito a nossa vida, porque talvez você escreva mais, talvez você tenha que, sei lá, fazer esforço mental de lembrar tudo isso.
Mas depois que você acaba pegando a ferramenta e trabalhando em cima dela, aí então você acostuma e acaba pegando gosto por aquilo, certo? Então hoje em dia eu posso dizer que eu prefiro utilizar a abordagem do funcional ao invés da abordagem usual. E eu acabei pensando em alguns exemplos bem simples do porquê de como o funcional ajuda a gente, certo? Então primeiro a gente tem que ele tira o esforço de você nomear as classes CSS. Então da forma usual, como a gente viu, você dá nomes semânticos para as classes. Em geral, algumas classes são bem simples de dar nome semântico, tipo botão, é bem óbvio aquilo, mas em outros exemplos é bem complicado, porque alguns elementos acabam sendo um pouco mais abstratos do que um simples botão. Então você sempre acaba passando pela dor de cabeça de como nomear as classes, como nomear classes filhas e coisas do gênero. Então ele acaba tirando o esforço de nomear essas classes porque você só utiliza as coisas que o teu Indy traz para você e combina tudo aquilo para criar o seu estilo, certo? E outro motivo é porque eu acho que ele combina muito bem com o Vue.js. Vou perguntar de novo. Quem sabe aqui o que é Vue.js? Beleza. Então, o Vue.js ele é um framework para web bem parecido com o React, bem parecido com o Angular. E a estrutura básica de um arquivo Vue.js, ele acaba juntando todas as suas definições de HTML, certo? A estrutura do seu elemento, o JavaScript, ou seja, a lógica, e o estilo que é o CSS, tudo num arquivo só, no arquivo .vue. Então, imagina que, utilizando essa abordagem funcional, você não tem que se preocupar com a parte do style, você junta as duas partes aqui num bloco de código só, certo? Então, você acaba se concentrando mais numa parte só do código. Tudo bem? Então, esses foram alguns exemplos que eu pensei de como que eles ajudam. Tá. Legal, eu falei de tudo isso, falei do Utility First, mas ainda não respondi aquela pergunta por que o Tailwind utiliza o port CSS. Certo? Então, para isso eu vou... a gente vai dar uma passada no site do Tailwind. Então, o site do Tailwind é esse aqui. E ele dá umas características gerais, assim como eu fiz no início da palestra. Mas a gente pode ver todas as classes que ele oferece para a gente aqui dentro. Então, esse aqui é só mostrando alguns exemplos. Ele oferece todas essas cores pré-definidas para a gente. Certo? Então, aqui tem cerca de definidas que ele oferece para você. E entrando aqui nessa seção aqui da esquerda, a gente pode dar uma olhada nas classes que ele oferece para a gente. Então, a gente pode ver mais ou menos o que cada uma das classes pode fazer, qual é o nome das classes, como você chama, certo? E se a gente for passar retomando a ideia das cores, então para cada uma das cores que ele tem pré-definida, ele tem uma classe pré-definida para você alterar a cor da sua fonte com aquela cor. E ele tem a mesma coisa para os atributos de cor de fundo. Então aqui tem mais de 70. Então a gente já tinha mais de 70 aqui nas tipografias, a gente tem mais 70 aqui nos background colors, a gente tem mais 70 nas cores de borda, e além de tudo isso a gente tem muito mais classes já pré-definidas para a gente, certo? E o que isso acaba fazendo para a gente? Por que eu preciso do port CSS? A gente viu que no funcionamento do port CSS, então, o Tailwind funciona como plugin, e a ideia dele é adicionar todas essas pré-definições que você tem direto naquela estrutura do JavaScript, para depois, quando você transformar em CSS, você tem lá todas essas classes disponíveis para você. Só como você pode ver, então, ele oferece tipo, centenas, talvez até milhares de classes já pré-definidas. Isso acaba pesando muito no seu arquivo CSS. Então, quando você for subir o seu site, você vai ter um arquivo CSS muito pesado, umas 2 vezes mais pesado do que os arquivos Bootstrap, por exemplo, que já é um framework extremamente pesado. Beleza? Então, então que entra a ideia do port CSS, que ele acaba pegando essas classes, ele acaba dando uma olhada no seu código e acaba eliminando, então, as classes que você não utiliza. Certo? Essa é mais ou menos a ideia dele. Então, você pode imaginar que, em geral, o Tailwind vai adicionar algumas centenas de classes e o port CSS, então, vai limpar algumas centenas dessas classes para você não ter elas soltas no seu arquivo CSS final. Beleza? Pode. Você vai cortar ele como se fosse um monte de alias para um monte de estilos pré-definidos e você vai jogando os elementos junto com a HTML, certo? Sim. O que o port vai fazer? Ele vai pegar as classes que não estão, por exemplo, eu botei 3 classes de pad no mesmo elemento
elemento, ele vai tirar as que não estão em uso, sei lá, não estão renderizando e vai jogar fora. Você vai ter que parciar o seu HTML, o HTML que vai passar pelo Purge para tirar as classes que você colocou no Windows. Não, a ideia dele é que, tipo, o Purge CSS, ele lê o seu HTML, certo? Ele vê... O HTML mesmo, você não vai passar o CSS, você vai passar a página. Não, ele lê tudo, na verdade. Tá. Ele lê o HTML, ele lê o CSS, aí ele dá uma olhada nas suas tags, certo? Ele vê quais classes você definiu dentro das tags, mesmo que você utilize. E aí ele pega as que você não utilizou, então se você definiu dentro das suas tags, ele não vai limpar. Ele só vai limpar as que você não definiu. Então imagina que você... Aí ele não vai tirar só do HTML, se tiver classes do teu item que você não usou, ele também... Ele tira do CSS, o arquivo final. Então essa é a ideia dele, porque imagina que eu tenho centenas aqui, certo? E se usou meia dúzia de cores, ele tira o resto. Ele só deixa meia dúzia e tira o resto. Legal. Mas uma dúvida que eu tinha, se no teu item tem como eu, por exemplo, fazer um híbrido entre dois estilos de CSS. Então, pega as classes pré-definidas e agrupa. Então, eu falo que o background azul, over azul escuro, não sei o que lá, isso tudo é button. Aí eu jogo um button lá. Sim, deixa eu adiantar aqui. Então ele tem um exemplo. No exemplo que eu mostrei, eu cortei a parte de baixo. Que a parte de baixo, essa parte aqui é a abordagem do utility first e do funcional. Essa aqui é uma mistura das duas, você também pode fazer. E outra coisa que eu vou mostrar mais pra frente também é que ele pode ser customizável. Então a gente viu que ele oferece mais de 70 cores para você. Só que é bem provável que a cor do seu site, a cor da sua empresa não esteja lá, certo? Então você pode só mexer no arquivo de configurações do teu int rapidinho e adicionar sua cor lá, e você pode chamar ela como se fosse tipo BG Primary, e ele vai adicionar sua cor primária lá, ou BG Secondary. Beleza? Beleza, então eu falei do que é o Purge CSS, para que ele serve. Que ele elimina as classes que você não utiliza, certo? Então o Tailwind adiciona de múltiplas classes para você e ele acaba eliminando as que você não utiliza. Beleza? Então finalmente a gente chega na parte dos Design Systems. E a gente vai falar dos Design Systems do ponto de vista do programador, porque, bem, na verdade Design System é uma buzzword de design, beleza? E se não é uma buzzword de design, se não é uma buzzword em geral, o que quer dizer? Quer dizer que tem um monte de discussão sobre o que é um Design System, o que não é um Design System, como você faz, como você não faz, para que ele serve, para que ele não serve, que na verdade ele não existe, que na verdade ele é um estilo de vida, e essas coisas loucas que todo mundo fala sobre buzzwords, certo? E a ideia aqui não é entrar nessa discussão, a ideia é mais a gente dar um geral, dar uma primeira vista do que é o Design System e relacionar como o Tailwind pode ajudar a gente. Beleza? Então, o que são os Design Systems, certo? A ideia é meio que explícita, direto no nome dele. A ideia é você sistematizar toda a questão de design das suas aplicações. Então, você define valores base, você define componentes base para você reutilizar em todas as suas aplicações, certo? Isso pensando do ponto de vista do programador, mas se você for pensar do ponto de vista da implementação, de quais ferramentas você vai utilizar para fazer os seus sketches, certo? Para você fazer os seus modelinhos. E também ele inclui a questão de padronizar qual é a ideologia, então qual que é a ideia principal desse seu design system, certo? E ele é muito utilizado por grandes empresas. E qual que é a ideia disso, por trás disso? Então, imagina grandes empresas, certo? Empresas multinacionais que você tem centenas, talvez milhares de desenvolvedores e de designers em provavelmente vários países do mundo. E você tem diversos produtos e então muito provavelmente você vai ter times diferentes desenvolvendo sites para esses diversos produtos, certo? E se cada um desses times funcionar de forma individual, então você vai ter tipo diversas aplicações completamente diferentes, com ideias completamente diferentes, com base de código completamente diferentes, certo? A ideia disso é padronizar tudo isso, e a ideia dos Design Systems é padronizar tudo isso, e em geral você acaba gerando uma identidade, certo? Então, se você padroniza alguns valores base, você cria uma base sólida e você parte das suas aplicações, dos seus sites a partir daquela base, então você acaba gerando uma ideia de identidade, uma ideia de tipo, esse site aqui é do Google, ou esse aqui é um produto da IBM, certo? Então, aqui a gente tem exemplos que é o Material Design e o Carbon. Então, o Material Design é um Design System do Google, o Carbon é um Design System da IBM, mas se vocês forem procurar, então, eu imagino que quase todas as empresas devem ter alguma coisa falando sobre Design Systems que elas aplicam dentro da empresa. Certo? Então, vamos dar uma olhada aqui nos sites do Google para entender essa ideia de
definição de componentes base, de valores base, certo? Então, a gente vai dar uma olhada aqui em uns 4 sites do Google e a gente vai ver que o conteúdo deles é completamente diferente, certo? A ideia deles, muitas vezes, a ideia que eles passam, a ideia do produto é completamente diferente, mas você pode acabar reconhecendo alguns padrões, algumas características bem básicas entre cada site. Certo? Então aqui, o primeiro exemplo é o TensorFlow. Certo, esse é o site do TensorFlow, ele é bem simples, ele é um site relativamente curto. Mas aí prestem bastante atenção então nessa navbar, certo? Nesse menu de cima, nessa setinha, nessa barra de pesquisa e nos botões, certo? Esses são e no footer também, certo? Esses são os componentes mais principais aqui dessa nossa comparação. Então esse é o site do TensorFlow, bem simples, tem bastante texto aqui, pelo menos a página inicial, beleza? Então a gente passa para o site do Firebase, que é outro produto do Google. Então você pode ver que se a gente comparar esse menu de cima do site do TensorFlow com esse site, a gente pode ver que ele é praticamente a mesma coisa. A barra de pesquisa também ela é parecida, essa setinha é parecida, os botões são parecidos. Se a gente passar aqui para o footer é quase o mesmo, certo? Só muda um pouco do conteúdo. O site ele é bem mais extenso, tem mais definições, certo? E também, nesse exemplo, presta bastante atenção nessas fontes, porque essas fontes vão aparecer em diversos outros sites do Google. Ou, por exemplo, o site do Google Cloud. Beleza? Então ele é muito parecido, mesma coisa, a fonte é a mesma. Então esse comportamento da barra de pesquisa é a mesma, essa barra é parecida, os botões são parecidos. A gente pode ver que o conteúdo do site é diferente, esses aqui são alguns componentes diferentes, mas se a gente chegar no fundo de novo, então o footer é quase a mesma coisa. E passando para o último exemplo aqui, o site do Android, certo? Ele é pelo menos aqui, ele parece um pouco diferente, mas a barra de pesquisa é a mesma, as fontes do menu são os mesmos, alguns botões são parecidos, e se a gente passar de novo aqui, o footer é a mesma coisa. Beleza? Então a gente viu nesses exemplos que, apesar de serem sites completamente diferentes, certo? Produtos completamente diferentes, eles são sites do Google e, em geral, você consegue reconhecer elementos bem característicos, bem parecidos um no outro. Então, a barra de cima, certo? O menu de cima, os botões, as fontes as fontes do site do Firebase são iguais às fontes do site do Google Cloud e assim por diante, certo? E a gente tem alguns outros exemplos também relacionados ao Google. Então, quem usa Google Chrome aí já deve ter percebido que nos últimos meses eles mudaram a interface, certo? Então, eles mudaram para a interface do Material Design. Então, a barrinha ficou arredondada, essas coisas parecidas. Os botões são do mesmo estilo dos outros sites do Google. E a mesma coisa acontece com os sistemas do Android. Então, os aplicativos Android utilizam o Material Design em geral também. Então, você pode ver que as fontes e os botões muitas vezes são parecidos, as cores são parecidas. Certo? Então, mais ou menos essa ideia desses exemplos. Então, você consegue bater o olho nesses sites. Você consegue bater o olho naqueles sites do Google, você consegue bater o olho nos aplicativos nativos do Android, você consegue perceber que ele é um aplicativo do Android, ele é um site do Google. Não estou conseguindo mudar. Calma aí. Eu caí da conf? Sim. Então, eu não estou conseguindo conectar. Peraí, deixa eu só tentar conectar na internet aqui. Web. Beleza, vamos ver se agora vai. Oi. Tá, já vou voltar.
Vamos lá, vamos lá. Beleza, consegui. Oi? Caramba, mano. Beleza, estão voltando. Agora vamos entender como que é a estrutura de um design system. Opa, certo? Os design systems, eles normalmente utilizam essa metodologia do Atomic Design. E qual que é a ideia por trás desse Atomic Design, certo? Então, ele define que você tem seus átomos, certo? Com os átomos você cria moléculas, com moléculas você cria organismos, e a partir dos organismos você forma então as suas páginas, certo? Então, vamos entender qual é essa metodologia, qual que é essa analogia que ele faz com átomos. Então, os átomos, eles seriam os componentes mais básicos das suas interfaces, beleza? Então, a ideia inicial dele é definir como, por exemplo, botões são componentes básicos de interface que são indivisíveis, no caso, por isso que ele chama de átomos. Então, você define quais são os seus componentes básicos da sua UI, e com esses componentes você junta eles e acaba formando moléculas. São componentes um pouco mais complexos. Então, você junta, por exemplo, vários botões num grupo de botões, você junta vários inputs de texto num formulário, com algum botão, por exemplo, certo? E aí você junta suas moléculas para formar os organismos, então são componentes um pouco mais complexos, formam um menu do seu site, navbar do seu site, forma o footer do seu site, coisas parecidas, certo? Aí você junta todas essas características aqui e você acaba então com o resultado final, que é a sua página completa. E aí a parte principal dessa analogia é que, a não ser que, sei lá, você seja um X-Men, alguma coisa parecida, você não consegue criar átomos a partir do nada, certo? Então a ideia é que você reutilize os átomos que você definiu anteriormente e você reutiliza as moléculas que você criou então para formar os seus organismos. Então, mais ou menos, você quer formar um componente novo para o seu site, você reutiliza aquilo que você já definiu anteriormente. Você não cria nada novo do zero, você não cria átomos do zero, certo? E então, vou dar os exemplos do que são os átomos, do que são as moléculas e os organismos, para a gente poder entender melhor, certo? Exemplos mais concisos, talvez, não sei qual a palavra, esqueci. Mas então, como eu falei, eu não falei, mas na definição do nosso resumo da palestra, eu tinha dito que o Atomic Design que eu vou apresentar é um pouco modificado, porque o Atomic Design original, ele define que esses componentes que eu estou definindo como moléculas, eles na verdade são átomos. Porque ele não verifica, tipo, as propriedades ou os valores padrão que eu estou definindo aqui. Então, é um pouco modificada a ideia que eu vou passar para vocês, mas acho que também é válida a comparação. Então, o que seriam os átomos, certo? Então, você define como átomos todas as cores que você vai utilizar no seu site, todos os valores padrão de fontes, define fontes padrão, define qualquer tipo de valor que você vai acabar utilizando no seu site. Então, a gente está olhando direto para propriedades CSS, certo? Você acaba comparando essas coisas, quer dizer, comparando não, você acaba definindo essas coisas direto. E aí você pega essas definições que você criou, então qualquer tipo de espaçamento, padding, margem, cores, fontes, tamanhos de fontes, que você definiu aqui como átomos, você junta isso em moléculas, que no caso são, por exemplo, componentes básicos como botões, então barra de pesquisa, text inputs, certo? Um drop-down, um slider. E a ideia é que você defina não somente o componente em si, mas todos os comportamentos desse componente. Então, o botão, quando ele está parado, o botão quando você passa o mouse em cima, quando você clica nele, quando ele está desabilitado, se ele utiliza um ícone ou não. E a mesma coisa com o text inputs. Então, quando ele está parado, quando você faz algum tipo de verificação nele, se ele tem texto em cima, se ele tem algum texto adicional em cima, se o texto adicional ele é maior do que tantos caracteres e se ele está desabilitado, por exemplo. Então a gente pega essas moléculas e acaba juntando em componentes mais complexos também. Então aí a gente chega em, por exemplo, formulário, certo? Então eu junto text inputs, eu junto um drop-down, eu junto um botão. A gente tem uma modal que então junta as definições de cores que você criou, as definições de texto, as definições de tamanhos de texto, os botões, certo? Então essa é mais ou menos a ideia. Então a gente define aqui então valores básicos, valores padrões. Com esses valores padrões a gente cria componentes básicos como botões, por exemplo, e com esses componentes básicos você cria os componentes mais complexos e você acaba juntando tudo isso, certo? E aí você consegue criar diversas páginas a partir dessa base sólida que você, sendo que já que todos eles partem da mesma base, certo? Como a gente viu.
E como que o Tailwind ajuda nisso? Então vamos voltar aqui para o esqueminha de novo. Opa! Onde vocês acham que o Tailwind atua aqui? Se ele atua como átomo, atua como molécula, atua como organismo, certo? Baseado no que a gente viu. Algum chute? Na verdade... então, o Tailwind ele atua como se fossem uns átomos, mas ele não tira a necessidade de você definir seus átomos, certo? Ele te dá um grande passo, ele te dá uma grande ajuda nisso, porque ele define vários valores padrão para você, certo? Então ele atua mais ou menos aqui. Se a gente for pensar em outros frameworks, como por exemplo Bootstrap, que ele tem menu completo, modal, todas essas coisas juntas, então o Bootstrap atuaria mais ou menos nessas áreas aqui, certo? Então ele traz para você componentes básicos e componentes mais complexos, enquanto o Tailwind ele só traz para você os valores padrão, e a ideia é que partindo desses valores padrão você consiga criar suas interfaces do zero, beleza? Cansei. Então essa é mais ou menos a ideia que eu queria passar sobre os design systems, certo? Então vamos agora dar uma olhada em mais alguns exemplos do Tailwind. Certo? Então já no próprio site do Tailwind você pode ver que ele tem a parte de introdução falando sobre características e como você instala, como você pode customizar o seu arquivo. Ele dá para você aqui todas as classes que ele oferece e no final ele tem exemplo de classes de elementos já completos para você. Então ele dá, por exemplo, aqui. Ele mostra para você como criar um alert, que é um componente bem básico também, utilizando o Tailwind. Então ele dá diversos exemplos, certo? Você pode ver que cada um dos exemplos é completamente diferente. Beleza? E se você for analisar o código, então primeiro você bate o olho nisso e fala, nossa, é muita coisa, está muito poluído e, bem, é complicado de ler. Mas se você for quebrando ele, indo vendo cada uma das características uma a uma, você vê que, na verdade, acaba ficando bem fácil. Então, ele define aqui, o fundo é um vermelho bem claro. Ele tem uma borda e a borda é um vermelho claro, mas não é tão claro quanto o fundo. O texto é vermelho escuro, os textos em geral vão ser em vermelho escuro, certo? E ele define os paddings, define o arredondamento da borda. E é isso. Que ele define, esse texto aqui vai estar em negrito. Esse texto aqui, dependendo de se você está acessando ele por se você está acessando o site através de um dispositivo pequeno, ele vai transformar em inline, mas senão ele vai utilizar block. Então, é um componente pequeno e você não precisa escrever muitas coisas para poder definir ele. Certo? A gente tem ele dá diversos outros exemplos, então a gente viu os exemplos do botão, ele dá botão desabilitado, botões 3D elevados, grupos de botões, botões com ícones, exemplos de cards também. Você pode só, depois que você instala o Tailwind, você pode só copiar isso aqui e jogar no seu site, que ele vai funcionar tranquilamente. Certo? Então ele já dá além dele dar os valores padrão para você, ele já te dá um bom início de como criar alguns componentes bem básicos para o seu site. Então aqui também navbars, beleza? Eu não vou ficar olhando muito o código porque isso normalmente é chato e é só CSS. Ninguém gosta de CSS. Então a gente entra aqui no Tachyons, que é outro framework CSS que ele tem uma ideia bem parecida com o do Tailwind. O Tailwind ele é bem novo, ele está na versão 0.7, ele não está nem na versão 1, mas o Tachyons, por exemplo, já está na versão 4.10 no caso. E vamos dar uma olhadinha no site dele. Então ele fala aqui um pouco dos princípios, ele fala aqui que ele também tem abordagem funcional, certo? Dá diversas características e a gente pode ver que a ideia dele é bem parecida com a do Tailwind. Então ele oferece diversas classes pré-definidas para tamanho de fonte, para estilos de fonte, beleza? Para grids, ele tem também uma paleta de cores já definida para você, certo? Então ele é quase a mesma coisa, só que que tem algumas empresas que utilizam Tachyons, certo? Então o Tachyons é uma alternativa ao Tailwind. Se vocês quiserem dar uma olhada depois no Tachyons, eu também recomendo. Beleza? E então a gente está chegando ao fim. O que a gente vai fazer nessa demonstração ao vivo, certo? Então eu falei que o site do CodeLab... O que eu fiz?
o site do CodeLab, ele está utilizando o Tailwind. Dá para ver aí na live. Certo? Esse aqui é o site direto do CodeLab, eu deixei ele muito grande, eu não sei o que. Espera aí. Beleza. Dá pra ver? Mais ou menos. Se você for ver as linhas de código dele, então, tipo, dos elementos, a gente pode ver que são diversas classes CSS, certo? E cada uma delas tem um nome funcional, então a gente pode ver o CSS, quer dizer, o Tailwind atuando aqui, e a gente pode ver aqui um pouco da customização, certo? Então, eu criei uma cor customizada pra gente, que é o branco do CodeLab, por exemplo, e eu posso chamar ela como se fosse uma classe Tailwind. Tipo, essa é mais ou menos a estrutura do site. A gente tem diversas classes CSS, sendo que todas elas são Tailwind. Em geral, utilizando Tailwind, você vai acabar... Você normalmente nem precisa criar mais classes CSS do zero, certo? Vamos dar uma olhada no site do CodeLab. O que eu quero mostrar aqui são os arquivos de configuração e mostrar como que é bem simples você customizar as variáveis do Tailwind, o que ele oferece para você. Então aqui está o nosso site rodando, certo? No localhost. E a gente tem aqui então os arquivos de configuração. O primeiro arquivo de configuração do post CSS, a gente pode ver então que ele chama aqui o Tailwind, que ele utiliza, certo, esse arquivo de configurações Tailwind. E se ele não tiver no hot reloading, no caso, então se você não tiver em produção praticamente, então ele chama o purge CSS para eliminar aqueles arquivos, aquelas classes CSS que você acaba não utilizando. Beleza? E ele também utiliza o autoprefixer. Então, isso aqui é para mostrar o arquivo de configurações do post CSS. Ele é bem simples também, ele só chama o Tailwind, o purge CSS mais o autoprefixer, que é outro plugin. E, bem, esse aqui é o arquivo de configurações Tailwind. Beleza? Então, se você quiser customizar as definições Tailwind, elas estão todas aqui e elas são muito simples de mudar. Ele é só um grande objeto do JavaScript também. Então todas as definições dele estão aqui. Se você quiser mudar alguma definição, é só você trocar os valores dele. Se você quiser adicionar, é só você adicionar. Se você quiser deletar tudo, é só você deletar. Então, para o site do CodeLab, eu defini essas cores aqui, padrão. Se eu deletar todas elas, no caso, o site provavelmente vai quebrar. Espero que ele quebre. Tá bom, então em geral ele quebrou várias coisas aqui, então tá tudo sem cor, certo? Porque eu eliminei as cores que eu acabei pré-definindo. Então se eu voltar aqui, então todas as cores estão normal. Então é muito fácil você se você quiser customizar esses valores. E se você quiser retirar coisas na mão também, então, eu não quero nenhuma dessas definições aqui, eu posso só retirar todas elas, eu posso tirar algumas que eu quero, posso adicionar as que eu quero. Então, customizar as coisas com o Tailwind é bem simples. Beleza? Foi uma demonstração bem simples. E, bem, estamos terminando aqui, já falei bastante, certo? Então, vamos recapitular sobre o que eu falei. Então, o Tailwind é um framework CSS, certo? Foi criado utilizando o Post CSS. Certo? A gente viu que o CSS possui limitações, para isso foram criados pré-processadores, só que os pré-processadores também possuem limitações. E aí, então, surge o Post CSS, que permite você criar plugins para o CSS utilizando JavaScript, e você pode modificar a sintaxe do CSS livremente, você não se limita assim, às especificações do CSS para poder criar os seus plugins, para você poder criar suas novas funcionalidades que você quer adicionar. A gente viu que Utility First, ou abordagem funcional, é uma abordagem que você dá nomes funcionais e você tem diversas classes com poucas características cada uma. Certo? A gente viu o que são Design Systems, a gente viu o que é o Atomic Design, e a gente viu que o Tailwind ele atua muito na parte de atômica, certo? Na parte dos átomos, porque ele já define para você diversos componentes padrão, diversos valores padrão. E a gente viu alguns exemplos do site do Tailwind, falou sobre Tacons, que é uma framework bem parecida com isso, certo? E viu como é fácil você acabar customizando as definições básicas que o Tailwind traz para você. Cansei. Beleza, dúvidas? Alguém tem dúvidas? Pode falar. Certo. Olha,
Eu diria que o Tailwind é tão completo quanto o Tachyons. O Tailwind é mais novo, certo? Por isso que ele está nas versões anteriores. E que eu saiba também o Tachyons ele é do Facebook, eu não tenho certeza. Então, essas são algumas diferenças, mas em geral, tipo, como o Tailwind ele é bem customizável, você não tem muita perda, certo? Então você pode começar com qualquer um dos dois. E para pegar então essa ideia do Utility First, do CSS funcional, para você pegar um gosto sobre o que é isso, certo? E, bem, eu acho que não tem muita diferença não. Não tem nenhuma grande perda, você usa um ou usa outro. Eu não sei sobre questão de performance ou peso dos arquivos, certo? Mas isso deve ter fácil para você achar. Mais alguma dúvida, alguma coisa, alguma questão? Fala. Só uma dica. O VS Code tem um plugin absurdo nele, do Tailwind, feito pelo cara que criou o Tailwind, que você acessa direto a documentação. Bem, eu não sabia disso, vou instalar depois então. Alguma coisa, não? Eu tinha mais alguma coisa aqui. Então, antes de encerrar, tem alguns links úteis aqui. Então, se vocês quiserem dar uma olhada no Tailwind, o melhor lugar com certeza é o site dele, certo? Se vocês quiserem dar uma olhada no post CSS e criar alguns plugins para o CSS utilizando ele, então, novamente, um dos melhores lugares deve ser o próprio repositório deles. Eles também recomendam esse artigo aqui, que fala sobre como escrever sua primeira aplicação, seu primeiro plugin com post CSS. Então, com umas 20 linhas assim, de JavaScript, você já consegue criar um plugin bem interessante, já consegue fazer algumas coisas bem legais. Esse aqui é um artigo em defesa do Utility First, certo? Então, eu mencionei algumas coisas que o pessoal fala que eu não gosto do Utility First por causa disso, por causa disso. Esse cara aqui, ele tem, esse artigo aqui, ele tem uma lista muito extensa de coisas que as pessoas falam mal do Utility First, do CSS funcional, e ele vai tentando explicar cada uma delas, certo? Então, se vocês quiserem ler mais sobre o Utility First aqui, deve ser um ótimo lugar. E aqui sobre Design System, certo? Então, um artigo do coletivo UX. E, na verdade, esse artigo, ele linka para diversos outros artigos. Então, se você quiser ler muitas coisas sobre Design Systems e entender isso do ponto de vista de design, não só das coisinhas que eu falei, talvez aqui seja um ótimo lugar, certo? Então, é isso. Não tem mais dúvidas. Então, acabou. Beleza? É isso.